Oi, gente, tudo bem? É uma satisfação imensa ter você aqui. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. E eu quero falar mais um assunto muito sério, que eu considero de utilidade pública, que acaba sendo pouco falado também. E talvez seja por isso que a gente tenha problemas com esse assunto, que é essa questão da revolta, da raiva, né? E da necessidade do perdão. E como que isso é importante para nossa vida. Eu quero levantar aqui o como que pode ser difícil esse processo do perdão, mas como que ele é importante e como que a gente pode facilitar para que isso aconteça, para que a gente possa se liberar, né? Para que a gente não fique amarrado a nenhuma situação, para que a gente não se envenene, né? Então, a primeira coisa, eu gostaria de trazer aqui uma sensibilização que eu entendo que é muito fácil falar de perdão se eu nunca fui estuprado, né? Se eu nunca fui traído. Eu sei que são coisas fortes, palavras fortes, mas eu quero trazer realmente essa seriedade, porque são coisas que acontecem diariamente. Então não tem como a gente fechar os olhos e achar que a gente vive num mundo colorido, que é mentira, né? Se a gente está falando de cura, é porque estamos doentes, falando coletivamente, como humanidade, né? Estamos doentes, emocionalmente, psicologicamente, né? Como humanidade, né? Um sinal disso são as guerras, a desigualdade, a violência, tudo isso que a gente vê. Apesar de tanta tecnologia, tanto avanço, ainda não conseguimos amadurecer emocionalmente como coletividade, né? Cada um está num nível de consciência, a gente tem muitos níveis de consciência diferentes, né? Ninguém melhor, ninguém pior, mas cada um tem seu karma, tem a questão pessoal, individual também, mas se reverbera no coletivo, né? Somos uma unidade. Então, é muito difícil perdoar uma situação. Imagina alguém que, por exemplo, uma mãe que o filho foi assassinado, né? Então, é muita revolta. Tem situações que geram uma revolta muito grande e que se torna muito difícil perdoar. A marca que certas situações deixam na nossa vida, quem nunca teve nenhum trauma, né? Acredito que todos temos. São marcas difíceis, né? Como perdoar? É, Você vê a situação lá, por exemplo, do Oriente Médio, da faixa de Gaza. Você vê a desumanidade. Como não ficar indignado com a desumanidade, né? Como não ficar revoltado e querer ter o ímpeto de fazer alguma coisa quando você vê tanta loucura, crianças sendo mortas de fome, né? Pessoas sendo privadas de recursos, né? Que é uma forma extremamente cruel de matar. Então, de onde que vem essa crueldade humana? E por que que a gente não consegue vencer isso? Por que a gente não consegue transcender isso, né? É muito importante a gente ter consciência que é, violência sempre gera violência, né? Então revolta gera revolta. O oprimido, né? O opressor oprime o oprimido. O oprimido se revolta quando a roda gira, a tendência é o oprimido virar o opressor. Porque esse processo da raiva, né? Da vingança, tudo isso, está muito associado com o instinto, como eu falo muito aqui sobre isso, com o instinto biológico de sobrevivência humana, né? Então, instintivamente, nós queremos nos defender, nós queremos nos proteger, nós queremos cuidar do nosso, né? Porque nós somos identificados com o corpo e somos impelidos, quase que forçadamente, né? Por conta do desafio da própria materialidade, da própria biologia, né? Somos compelidos à sobrevivência, né? Ao individualismo. Esse é o nosso lado mais instintivo, primitivo. Quando a gente fala de um processo de abertura, de expansão de consciência, a gente está falando em ir além desse nível instintivo, e além desse nível, digamos, mais primitivo, e acessar, digamos, uma frequência mais sutil, mais espiritual, né? Com emoções e sentimentos também mais sutis. Muito importante que a gente entenda o que são frequências, né? Frequências podemos dizer que é uma média, é um ambiente, né? Por exemplo, uma frequência de um ambiente. É uma energia, né? Uma frequência energética, um peso, uma densidade energética criada pela média de ações, sentimentos, emoções e pensamentos emanados num determinado local. Então, as frequências já estão aí. A gente entra nelas de acordo com o estado emocional que a gente entra. Então, por exemplo, no dia a dia nós oscilamos, nós entramos em várias frequências. Uma hora a gente está mais irritado,
outra hora a gente fica mais calmo, uma hora a gente escuta uma música e fica numa vibe super elevada, outra hora fica sabendo de algum problema, alguma coisa não acontece como esperado, a gente vai lá e cai a frequência. Então a gente passa por vários altos e baixos no dia a dia, e cada vez que a gente passa por altos e baixos nessa frequência, cada vez você entra numa frequência energética, você se associa, por conta da lei do semelhante atrai semelhante, você se associa com seres que estão naquela frequência, com seres que estão presos naquela frequência, e seres que se alimentam de alguma forma, por alguma razão, dessas energias. Então, por isso, quando a gente está numa frequência, por exemplo, mais sutil, mais elevada, mais de paz, de amor, você fica mais conectado com seres que estão nessa frequência. Então, você se torna mais magnético, seu magnetismo se torna mais suscetível em relação a esses seres. E você fica menos acessível para seres que estão habitando, que estão presos nas baixas frequências, né? Então, por isso que quando a gente fala de obsessão, a obsessão não ocorre só um ser, sei lá, encarnado ou desencarnado que invade o nosso campo, né? Nós somos um participante ativo do processo, né? Nós somos co-criadores da realidade. Então, nós também podemos nos tornar os obsessores quando a gente entra nessa frequência de raiva, de vingança, mesmo que por pensamento, a gente está obsediando, porque você não quer o bem daquele ser. E é muito forte isso, porque, por exemplo, se alguém comete uma coisa terrível, como, sei lá, eu dei um exemplo aqui grave de matar um filho seu, é natural é esperado, é justificável a revolta, é justificável você querer que a pessoa se ferre, é como se existisse um senso natural de justiça, né? A grande questão é que isso é uma roda de samsara, isso é uma roda de ilusão que, se a gente não cuidar, isso não tem fim. Você agride, é agredido. Uma hora você está lá em cima como opressor, outra hora você está aqui embaixo como oprimido. E fica esse ciclo de raiva, de vingança, de revolta interminável. Então a questão é, como quebrar esse ciclo? E por que é importante quebrar esse ciclo? Então é muito importante que a gente saiba que o amor, ele é uma frequência, e para agir com amorosidade requer inteligência. Amor não é emocionalidade cega. Amor é inteligência, né? É agir de forma inteligente, com consciência da causa e efeito, com uma consciência mínima, né, dentro do possível, dentro das nossas dificuldades que todos temos, de me manter conscientemente na frequência que eu quero, né, que eu sinto que é benéfica para mim e para o próximo. Então é muito importante que a gente se cuide. O autocuidado, nesse sentido de participar de uma terapia, ou passar por um processo de autoconhecimento, praticar yoga, não só uma vez de vez em quando, porque o yoga não é só uma prática para o físico, o yoga é uma parte para a gente cuidar da nossa frequência energética. Então, nesse mundo que a gente vive, esse tipo de atividade, como yoga, por exemplo, meditação, tai chi chuan, deveria ser uma coisa obrigatória, assim, para quem tem um mínimo de consciência, obrigatória no sentido de você entender que isso é importante. Não é uma coisa assim, é um hobby que eu faço, porque você é fiel ao seu vício, né? O seu vício é o cigarrinho, ninguém deixa de fumar, mas a prática de yoga, aí tudo bem faltar. Por quê? Porque tudo que tira da zona de conforto vai ser mais difícil, então a gente requer esforço no mundo que a gente está, como aqui a gente está num mundo denso, requer esforço para se manter elevado, tem que ter uma dedicação. Então essa dedicação tem que ser diária, né? E entender que a gente vai oscilar. Entender quando o outro oscila, entender, não, ele entrou numa frequência. A gente conseguir, dentro do possível, não entrar na frequência da raiva, da revolta, quando o outro cai. Porque aí entra o lance de não entrar na briga, não alimentar o conflito, entender que aquela pessoa está passando por um problema. Então, no nível mais profundo, se a gente conseguir chegar nesse nível profundo de perdão, a partir do nosso processo de autocura e de entender que as pessoas dão o que elas podem. Elas dão o que o nível de consciência delas naquele momento permite. Ela não poderia dar mais do que ela deu, porque é aquilo que ela tem para oferecer. Porque tem toda uma história de dor, né, de karma. Então, o processo do perdão está em a gente se liberar do peso gerado pela revolta, gerado por essa dor. Então, existe um processo para isso, para entender que o perdão não é sobre o outro, o perdão não é sobre
passar a mão na cabeça de erro dos outros. Perdão é sobre você se liberar, você se purificar. E aí, em algum momento, a gente conseguir chegar nessa maturidade, dessa compreensão que o outro deu o que ele podia. E eu sofri porque, de alguma forma, algo em mim abriu porta para isso. Mas a cura tá em eu mudar minha frequência. Então a gente não pode desistir do amor porque quando dá alguma coisa errada. Porque vale a pena, a gente colhe bons frutos, mas exige inteligência, dedicação e autocuidado constante. E principalmente entender a importância disso, a importância de perdoar, né? A importância de trabalhar para não alimentar esse sentimento de ódio, de rancor, de vingança. Entender que não é fácil, mas entender que a gente só vai resolver a causa da nossa revolta dessa maneira. A revolta em si não traz cura, né? Por mais que ela seja justificável, ela mantém a gente preso, ela mantém nossa consciência fechada. E a nossa proposta é abrir. Para abrir, a gente tem que se acalmar, né? A gente tem que ter esse cultivo, tá? E isso vai influenciar totalmente na saúde do corpo físico também, né? Existem até literaturas espíritas que mostram estudos, né? O mal que faz, né? Quando você alimenta ódio, quando você alimenta rancor, quando a gente fica remoendo pensamentos. Então a gente precisa se libertar da identidade sofredora. Aí que entra a meditação. Meditação não é apenas uma prática para ficar calminho, é para libertar nossa mente. É para libertar nossa mente das identificações ilusórias, né? É como um tipo de cirurgia mental, né, energética. E a gente vai, conforme a gente vai se dedicando a essa caminhada, a gente vai colhendo frutos, e esses frutos vão encorajando a gente a continuar, tá bom? Então é isso, a gente tem ferramentas que a gente oferece. Se você tem interesse em conhecer mais o nosso trabalho, no comentário no comentário desse vídeo, a gente tem o nosso curso de meditação, tá? Que é um conteúdo de mais de 15 horas aula, de conteúdos em vídeo, onde você vai aprender a meditar, tá? De uma maneira sistemática. Tem bastante conteúdo teórico também, onde eu reúno um conteúdo de várias tradições, para você melhorar a sua qualidade de vida em todos os sentidos. A gente cuidando da mente, a gente vai estar cuidando do nosso todo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, né? E a proposta aqui é a gente trazer esse processo da compaixão, né? Então, se você tem um certo privilégio de poder ter uma casa, assim como eu, de poder ter um lugar para você ficar tranquilo, né? Se você tem comida todos os dias, procura utilizar seu privilégio para tentar tornar o mundo um pouco melhor, porque a nossa evolução, ajudar o próximo, né? Fazer algo bom para o mundo é fundamental para nossa evolução, né? Porque esse é o Karma Yoga, esse é o exercício do Dharma, né? Trazer benefício, né? Oferecer bênçãos. Então nunca pense que você não tem nada a oferecer, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, todo carinho aí. Fiquem com Deus.